Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula. Bom dia, né? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Gente, é o seguinte, na última aula que a gente teve, o encontro online, a gente ficou na página 79 para responder essa questãozinha 13, certo? Eu já deixei ela aqui escrita no papelzinho, né? Agora sim, o que eu observei é que a turma ela não está fazendo atividade, né? Quando eu deixo uma questãozinha, outra, para vocês responderem, toda vez que não tem outra aula, vocês sempre dá uma questão ou que esqueceu, ou que não conseguiu fazer, né? Mas assim, vocês têm que realmente, pelo menos, tentar, tá? E se não conseguir fazer, podem perguntar, né? Tirar dúvida, certo? Aí nessa última aula, quem teve online, eu deixei essa questãozinha 13, bem dizer, completa, já toda respondida, tá? Tinha poucas pessoas, né, na aula, mas pelo menos essas que estavam na aula, né, eu avisei lá que iria continuar na outra aula, mas que eu queria que vocês mandassem para mim uma foto, vocês finalizando essa questão, né? Se tivesse dúvida, mandassem a foto também, né? Dizendo onde parou, qual era a dúvida que tinha para poder ajudar vocês a terminar, né? Certo? E ninguém mandou, né? Você esqueceu, né? Como toda vez vocês falam que esqueceram, mas ninguém mandou, certo? E as pessoas que perderam a aula, eu mandei lá no grupo da sala o áudio informando o que tinha acontecido na aula, né? Que eu tinha deixado essa questão para vocês finalizarem em casa, certo? E ninguém mandou também das que não tinham assistido a aula online, né? Ok? A questão 12 eu tinha pulado, fiz a 13, porque ela é um pouco mais, vamos dizer, fácil, né? Mais rápido de ser feita. Porque aqui, ó, se a gente observar, né, na expressãozinha, todas as potências aqui elas estão positivas, certo? Na questão 12, que eu pedi na última aula também para vocês responderem, e que ninguém enviou também para mim, a gente tem as potências ali negativa também, certo? Aí eu acho que talvez nem todo mundo lembrasse mais potência negativa, como começar a responder, certo? Então, por isso que eu comecei pela 13 para depois a gente voltar para 12. Ok? E sem contar que lá também vai ter um MMC na questão 12, que é MMC de números com vírgula. Também acredito que poderia ter dúvidas. Então, na aula de hoje, o que é que eu vou fazer? Vou responder do início, novamente a questão 13, que eu tinha deixado só para vocês finalizarem em casa, mas vou responder do início ela toda, bem devagar, né? Passo a passo do que estou fazendo, e vou fazer uma pequena revisão assim rápida de quando a potência, tá certo? O expoente ele for negativo, como é que a gente faz? E vou explicar aqui o MMC com vírgula. Aí a questão 12 eu não vou responder nesse vídeo, tá? Realmente eu vou deixar para vocês enviarem como vocês estão, pelo menos tentando fazer, onde vocês ficaram lá com dúvida, né? Dê uma pausa na questãozinha para que eu possa auxiliar vocês, para que vocês consigam fazer realmente, né? Por conta própria, conseguir responder a questãozinha, ok? Porque realmente essa matéria, né, que a gente está estudando aqui, a matemática, ela pede muito disso aqui, que o estudante, né, ele vai ver a teoria
ela pede muito que ele, depois da teoria, ele pratique muito, tá? Então, só ficar vendo o professor respondendo não é interessante. O aluno ele tem que pegar uma questãozinha e tentar responder, porque às vezes vê o professor respondendo, outra pessoa respondendo, né, o colega aí da sala respondendo. Aí você vê, olha lá e entendi o que ele está fazendo. Beleza, mas aí você não exercitou. Quando for no outro dia, se cair uma questão parecida ali com a que foi respondida na sala, você não vai conseguir mais fazer, porque você não foi você mesmo que tentou fazer, né, responder, certo? Então peça que a turma comece a responder, tá certo? As questões que eu deixar para casa, né? E eu só deixo uma questão para vocês fazerem, tá? Não é nem para passar uma tarde toda se dedicando. É uma questãozinha só até a próxima aula, para outra aula também mais uma questãozinha, certo? Então peço que todo mundo realmente tente pelo menos fazer as questões, mesmo que não consiga finalizar, mas aí você começa tentando, me manda quando vocês pararam, né, não tenha dúvida, para que eu possa ajudar para vocês finalizarem, ok? Então, já dei o recadinho para vocês começarem a tentar responder as questãozinhas. Vamos para a questão número 13, tá certo? Novamente, né, que só tem o finalzinho para vocês terminarem, mas vamos do início. Bom que a gente faz uma revisãozinha dessa questão, né? E vou fazer bem devagar para não deixar dúvidas, tá? Mas mesmo assim, se ficar dúvidas, vocês podem me perguntar, ok? A questãozinha, ela fala o seguinte, a questão 13 da página 79, tá? Do livro de vocês. Ela fala, o valor da expressão, aqui está a nossa expressãozinha, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x mais y, vezes x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, e isso tudo aqui sobre x menos y, para x igual a 1,25 e y igual a menos 0,75 é. Aí ele deu as alternativas que eu não coloquei aqui, a gente vai responder agora, certo? Tem a letra A no livro, tá o resultado. Deixa eu pegar aqui, ó. Menos 0,25. A letra B, menos 0,125. Letra C, 4. Letra D, 0,125. E a letra E, 0,25. Né? Vamos ver aqui, calcular, para a gente encontrar o valor, tá certo? Dessa expressãozinha. A gente vai observar aqui, primeiro, ó, que temos x ao quadrado e y ao quadrado. Aqui também, né? Então vamos fazer aqui, ó, o quadrado. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vamos fazer logo x ao quadrado. Que é x? 1,25, né? Então vai ser 1,25 ao quadrado. Ok? Como é que a gente vai calcular 1,25 ao quadrado? Isso aqui nada mais é que 1,25 vezes 1,25, certo? Vou multiplicar a minha base, né? Ó. A minha base toda é 1,25, meu expoente é 2. Meu expoente ele me diz aqui, ó, me informa quantas vezes a minha base vai se repetir. Se repetiu 2 vezes, eu vou fazer a multiplicaçãozinha, certo? Então eu vou fazer, como eu fiz lá na aula, ó, a multiplicaçãozinha. Vamos arrumar ela aqui, ó. 1,25 vezes 1,25, né? Ó. Ok? Vamos fazer bem passo a passo para não ficar dúvida referente às vírgulas, né? Casa decimal, na multiplicaçãozinha. Então, ó, 5 vezes 5, 25, fica o 5 vale 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1 que subiu, 6, certo? Agora vamos ter, ó, 2 vezes 5,
10, ficou 0, vai 1. 2 vezes 2, 4, certo? Com mais 1 que subiu, 5. 2 vezes 1, 2. E agora a gente vai fazer 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 que dá 2, 1 vezes 1 que dá 1. Certo? Agora vamos somar, né? 5, 2, 16, 5 e 1. Ok, ó. Agora a gente vai ver quantas casas decimais a gente tem aqui, ó, no 1,25. A gente tem 1, 2 casas decimais, 3, 4 casas decimais. E vai no nosso resultado e vai dar 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então, 1,25 ao quadrado, ele é 1,5625. Ok? O próximo que a gente vai colocar ao quadrado vai ser y. Certo? Y, ele é menos 0,75. Não esqueça do menos. Ok? Ó? Menos 0,75 ao quadrado. Isso nada mais é que menos 0,75 vezes menos 0,75. Ok? Vou fazer aqui, ó, armando 0,75, 0,75. Ok? Multiplicaçãozinha, ó, a gente sabe que na multiplicação tem um jogo de sinais, ó, menos com menos vai dar mais. O resultado a gente já sabe que é positivo. Vamos fazer a multiplicaçãozinha. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, vai o 2. 5 vezes 7, 35. Mais 2, 37. Ficou 7, vai 3. 5 vezes 0, 0. Com mais 3, que subiu, 3. 7 vezes 5, 35. Fica o 5, vai 3. 7 vezes 7, 49. Com mais 3, 52. Fica o 2, vai o 5. 7 vezes 0, 0. 5, o 5 que subiu dá 5, né? 0 vezes 5 vai dar 0. 0 vezes 7 vai dar 0. 0 vezes 0 vai dar 0. Vamos somar agora. 5, 12 vai 1, 6, 5, 0. Novamente a gente vai olhar as casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então no resultado final a gente vai andar 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então, menos 0,75 elevado ao quadrado é 0,5625, tá? Fica positivo, porque menos com menos dá mais. Ok? Então, ó, a gente já tem esses dois valorizinhos, certo? Pra gente. Vamos agora fazer a nossa expressãozinha aqui, ó. Tem um x ao quadrado. Quanto é x ao quadrado? Já vou substituir, certo? Ó, pelo valor dele, que é 1,5625. Ok? Menos quem? Y ao quadrado. Quem é y ao quadrado? 0,5625. Isso tudo aqui sobre x mais y. Quem é x? Ó? Aqui está o resultado de x ao quadrado. Ele só quer x agora. X vale 1,25. Mais, da nossa formulazinha, ó, mais quem? Y, que é menos 0,75. Então, mais da fórmula com menos do y, mais com menos dá menos. Então, fica menos 0,75, certo? Vezes x ao quadrado. Quem é x ao quadrado? 1,5625 menos
2, né, que já está aqui na nossa expressão, ó, que está multiplicando x, quem é x, 1,25, que está multiplicando y, quem é y, menos 0,75, né? Certo? Mais y ao quadrado. Aqui, ó, tá a expressãozinha. Quem é y ao quadrado? 0,5625. Isso tudo sobre x menos y. Quem é x? 1,25 menos da nossa formulazinha, certo? Menos com menos do y. Menos com menos. Mais. E o y ele é 0,75. Ok? O que a gente fez aqui foi só substituição, certo? Das nossas letrinhas pelos valores correspondentes a ela. Então agora o que vamos fazer? Vamos responder aqui, ó, fazer logo as nossas continhas da primeira fraçãozinha. Vamos repetir a multiplicaçãozinha, ó, e fazer a nossa segunda fraçãozinha, certo? Esse aqui, ó, pegar a canetinha azul novamente. Se a gente verificar, temos a parte inteira e logo depois a parte decimal. Menos o número com a parte inteira, menos aqui, depois aqui, ó, vírgula decimal, né? Menos o número inteiro, a parte decimal dele, depois da vírgula. A gente observa aqui, ó, que a parte decimal são iguais, né? É a mesma, certo? É como se eu tivesse, ó, R$1,56,25, certo? Como exemplo, isso aqui vai ser os centavos. E eu tirei R$0, e mais só que eu tirei o quê? 56,25. Ok? Então eu vou, na subtração, apenas cortar a partezinha decimal, que vai dar 0, né? São iguais. E quanto é 1 menos... Deixa eu cortar aqui, ó. E quanto é 1 menos 0? Próprio 1, né? Certo? Agora eu vou fazer a partezinha aqui, ó, do denominador. Minha parte de baixo. Quem é minha parte de baixo, ó, vai ser... Deixa eu fazer nesse espaçozinho aqui, ó. 1,25 menos 0,75. Tenho 5, tiro 5, fico com 0. Tenho 2, dá para tirar 7 de 2? Não, né? Vou pegar aqui emprestado do meu coleguinha do lado, ó. Tinha 1, ficou 0, e aqui agora ficou 12. Eu tenho 12, tiro 7, fico com 5. 0 menos 0 dá 0. A vírgula, né? Na conta de subtração a gente coloca vírgula embaixo de vírgula. E está aqui, então ela continua. Então, 1,25 menos 0,75, isso vai dar meio, né? 0,5, certo? Isso aqui agora vezes essa nossa outra fraçãozinha. Se a gente parar aqui para observar, ó, tem um valor menos outro valor. Tem uma subtração. Porém, eu tenho uma multiplicação, outra multiplicação e depois uma adição, certo? A gente viu que na matemática a gente segue uma ordenzinha, ok? Essa ordem ela nos diz que, na expressão numérica, né, que sempre a gente começa com radiciação, né, e potenciação. Depois a gente passa para multiplicação e divisão. E só por último é que a gente faz soma e subtração. Então primeiro eu vou ter que pegar essa parte aqui, que está tendo a multiplicaçãozinha, ok? Eu vou observar os sinais, ó. Primeiro, ó, menos com mais. Na multiplicação dá menos, menos
com menos vai dar mais. Então, já sei que essa continha aqui vai dar um resultado positivo, ok? Vou fazer essa continha aqui do lado. Vou multiplicar 2 por 1,25, tá certo? Ou 1,25 por 2. Já com o mesmo resultado. 2 vezes 5, 10, ficou 0, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Quantas casas decimais? 1, 2, 1, 2. Então isso aqui é 2,50. Do 2,50 eu vou multiplicar por 0,75, ok? Então vou pegar aqui, ó. Vou aproveitar esse espaçozinho e vou multiplicar aqui mesmo. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5, 25, fica o 5 vai 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, ou 5 vezes 7, 35. Fica o 5, vai o 3. 7 vezes 2, 14, com mais 3, 17. 0 agora vai multiplicar 0, que dá 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. Acabou, aqui dá 0, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. E o 1. Quantas casas decimais eu tenho nessa minha multiplicaçãozinha? 1, 2, 3, 4. Então aqui no resultado vão dar 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Certo? Então se aqui isso aqui, ó, tudo, que é a multiplicação menos 2 vezes 1,25 vezes 0,75, eu fiz o jogo de sinais, menos com mais dá menos com menos dá mais. Deu positivo. E o resultado dessa multiplicação deu 1,8750. Certo? Eu espero que esteja dando para acompanhar, tá ok? Eu estou fazendo a continha bem devagar, certo? Para dar para todo mundo acompanhar. Então agora sobrou o quê? 1,5625 mais 1,8750 mais 0,5625, certo? Então a gente vai apenas agora fazer o quê? Soma, né? Já que estamos somando tudo. Vamos colocar aqui do ladinho a nossa continha. Vai ser 1,5625 mais 1,8750 mais 0,5625. Certo? Sempre, ó, vírgula embaixo de vírgula, ok? 5 mais 5, 10, vai 1. 3, 8, 10. O 0 vai 1. 7, 14, 20. O 0 vai 2. 2 mais 8, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. O 0 vai 2. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. A vírgula está aqui, permanece aqui a vírgula. Certo? O resultado disso tudo é 4,0000. Certo? Mas, ó, quando vocês fazem lá uma atividadezinha, que é um trabalho, se vocês recebem o resultado como 4,0000, ele é a mesma coisa que 4,000, que é a mesma coisa que 4,00, mesma coisa que 4,0 ou a mesma coisa que apenas o 4, ok? Isso tudo aqui quer dizer que vale 4, porém, esse valor aqui de 4 que está escrito, ele tem 4 casas decimais, que é tudo preenchido por 0, que eu só estou levando aqui, ó, em consideração a minha parte inteira, que é 4. Então, vou colocar aqui no meu numerador o resultado 4. Essa minha fraçãozinha aqui toda, né? Agora eu vou calcular o meu denominador, ok? Vou fazer aqui do cantinho, ó.
vai ser 1,25 mais 0,75. 5 mais 5, 10, ficou 0, vai 1. 3, 10, né? Ficou 0, vai 1, 2. Ok, ó. 2,00. Você fez lá uma atividade, um trabalhinho valendo 2 pontos lá, ó, para ajudar na nota. Aí quando a gente devolve, tá lá a nota, ó, 2,00. Vai ser a mesma coisa que 2,0, que é a mesma coisa de 2, certo? A diferença de ter apenas um 2 e 2,00 é que aqui ele está escrito com 2 casas decimais, ok? Então esse valor aqui eu posso escrever apenas como 2, ok? Agora a gente chegou aqui, ó, nas duas frações já bem chutinhas, né? Ó. Eu tenho 1 sobre 0,5 vezes 4 sobre 2. Deixa eu pegar uma canetinha aqui de outra cor. Aqui, ó, esse rosa aqui, ó. Multiplicação, tá certo? Ó, multiplicação de fração, a gente faz numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, ok? Então, ó, quanto vai ser 1 vezes 4? Isso aqui vai dar 4, certo? E a gente agora vai fazer 0,5 vezes 2, ou 2 vezes 0,5. Vou fazer aqui do cantinho, ó. Aqui, sempre de azul as minhas continhas que eu estou fazendo, né? De preto aqui eu só faço a conta separada para deixar a resolução aqui bem chutinha, tá? Então eu vou colocar 0,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10, ficou 0, vai 1. 2 vezes 0, 0. Com mais um que subiu, 1. Ok? Quantas casas decimais? 1. Então quantas casas decimais eu vou andar no resultado? 1. Então 1,0. 1,0 é a mesma coisa que eu escrever 1. Ok? Então a gente chegou aqui, ó, que o resultado dessa nossa expressãozinha deu 4 sobre 1. Isso aqui, ó, é uma divisãozinha, né? Quanto é 4 dividido para 1? É o próprio 4. Ok? Então, ó, chegamos no resultado final da nossa continha. Certo? No livro ele é alternativa letra C. Você vai lá e marca a letra C. Ok? Espero que vocês tenham tentado realmente fazer em casa. Certo? Então agora, como eu tinha falado, vou falar sobre potência, tá? Quando ela está negativa. Deixa eu fazer aqui, fazer de rosa mesmo aqui, ó. Se eu tenho 3 elevado a 2, tá, ó, minha potência está positiva, né? Minha potência aqui está falando quantas vezes a minha base vai se repetir. Vai se repetir 2 vezes, já que minha potência é 2. Então vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Ok? Esse é o meu resultadozinho da minha continha. Agora, se a gente tem 3 elevado a menos 2, vamos ver quanto é que dá isso. Quando o meu expoente, minha potenciazinha, está negativo, eu vou pegar o inverso da minha base, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, no cantinho. O número 3, se eu quiser escrever ele em fração, eu posso dizer que ele vai ser escrito dessa forma. 3 é igual a 3 sobre 1. Por que, professor, 3 é igual a 3 sobre 1? Porque isso aqui é uma divisãozinha. 3 dividido para 1, 3. Não é isso? Volta para cá, ó. Mesma coisa aqui, ó. A gente chegou na fraçãozinha, ó, 4 sobre 1. Mas quanto é 4 dividido para 1? 4. Se 4 sobre 1 é igual a 4, quer dizer que 4 é igual a 4 sobre 1. Certo?
Então, qual é o inverso do 3? Se o 3 eu posso escrever 3 sobre 1, o inverso dele vai ser 1 sobre 3, certo? E eu vou pegar o meu expoente e vou deixar ele agora positivo, certo? Como o meu expoente vale para a minha base toda, eu vou colocar entre parênteses, né? Para ele estar levando 1 ao quadrado e 3 também ao quadrado, certo? Então, quanto é que vai dar isso? Vai ser 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. A gente viu aqui, ó, que multiplicaçãozinha de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Quanto é 1 vezes 1? 1. Quanto é 3 vezes 3? 9. Certo? Então, na questãozinha 12, ele vai ter lá expoentes elevado a menos 2, tá? Ele vai estar expoente negativo. Então, como é que eu faço? Pego a minha base, escrevo o inverso dela e vou escrever a minha potência, ó, com o sinal oposto, né? Estava negativo, vai ficar positivo, certo? Bem tranquilo, né? E agora, para a gente finalizar, virei aqui a página. Vamos ver agora o MMC com vírgula, certo? Continuando aqui com a caneta rosa no exemplo. Com vírgula, vamos ver aqui, ó, o valor de 1,6, certo? Vai ser um número. E 1,40, outro número, tá? Se a questãozinha lá pedisse pra gente o MMC do número 1,6 e 1,40, como é que a gente vai resolver, certo? A gente vai olhar qual número dos dois aqui, ó, tem mais casas decimais, ó. Aqui tem uma, duas, certo? Aqui eu só tenho uma. Então a gente vai multiplicar por quanto para tirar essa vírgula? 1, quer dizer que eu multipliquei por 10, 2, eu multipliquei por 100. 1,6 eu também vou ter que multiplicar por 100, certo? 1,6 multipliquei por 10 ficou 16, ok? Quando eu multiplico por 10 novamente, vou acrescentar mais um zero, que é multiplicar por 100. 1,6 vezes 100, ando duas casas para a direita. Então vou ter 1,60 e vou ter 140, né? Multipliquei por 10 dá 14,0, por mais 10 vai dar 140, ok? Eu sei que esse 1,40 é a mesma coisa que 1,4, né? Eu precisaria só multiplicar por 10, certo? E aqui também por 10. Mas só para dar um exemplo, que se tiver mais casas decimais, a gente continua, tá? Se aqui tivesse mais um número, eu teria que multiplicar por 10, por 10 e por 10. Multiplicaria por 1000. A mesma coisa seria aqui, tá? Aqui está com 0, poderia ser 1,4, que poderia ser 14, né? Multiplicando por 10. Mas aqui é só para a gente entender melhor, ok? Então vamos fazer aqui agora o MMC. Ó. Começo por 2, porque para tirar o MMC, eu começo por 2 se tiver pelo menos um par. No caso aqui os dois é par, né? Então 160 dividido para 2, 80, né? É a metade, ó. 140 para 2, 70. Ainda tem um número par, continuo por 2, certo? Deixa eu ver aqui se está um foco. Por 2. 80 dividido para 2, 40. 70 dividido para 2, 35. Eu ainda tenho par, continuo por 2. 40 dividido para 2, 20. 35 vou repetir, porque é ímpar, não dá para dividir por 2. 20 dividido para 2 vai dar 10. Vou repetir o 35. 10 vou dividir para 2, que vai dar 5. Vou repetir o 35. Nesse caso agora, não dá para dividir mais por 2, que eu só tenho 5,35. Dá para dividir por 5. 5 dividido para 5 dá 1. 35 dividido para 5 é 7. Vou dividir por 7. 1. 7 dividido para 7, 1. Certo? Então, gente, ó, é só para mostrar aqui que o MMC foi normal. Certo? Como se não tivesse vírgula. Eu vou contar quantas vírgulas eu tenho no maior número que eu tenho aqui em valor decimal, né? As casinhas, ó.
Então eu dei uma, duas casas para a direita, multiplico por 100. O outro número eu também vou andar duas casas para a direita. Aí no caso também multipliquei por 100. Tirei o MMC ó, de forma normal, né? Vamos só finalizar aqui a conta. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 2 elevado a 5 vezes 5 vezes 7. Certo? Quanto é 2 elevado a 5? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, né? Vou multiplicar aqui, ó. Fazer aqui como eu estava fazendo. Continha separada de outra cor. Vai ser 32 vezes 5, né? Ó. Que 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vou multiplicar por 5. 5 vezes 2, 10. Com 0 vai 1. 5 vezes 3, 15. Com mais 1, 16. Vou multiplicar por esse 7 agora. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6 é 7, 14, 21. 21 mais 21, 42. Ficou 2 vezes 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. Certo? Então, ó, o MMC, nesse caso aqui, é 1120? Não. Por quê? A quantidade de casas decimais que eu andei aqui no início da minha continha, certo? Agora eu vou voltar. Uma, duas, certo? Então eu vou dar uma, duas casas decimais. Então em vez de 1120, eu tenho 11,20. Se quiser escrever 11,2 também pode, certo? Então essa aqui é a nossa formazinha de fazer o MMC com vírgula, ok? Recapitulando, a questão 12 vai ser o estilo da 13, porém tem potência negativa, que eu mostrei como é que a gente já faz, e vai ter uma soma e subtração lá de frações que o denominador são diferentes, então a gente vai ter que tirar o MMC, certo? E esses denominadores estão com vírgula. Aí eu mostrei aqui como é que a gente faz, certo? Para fazer o MMC com vírgula. Então espero, né, que tenham entendido e peço aí que vocês respondam e qualquer dúvida mandem para mim, tá certo? Para a gente ir tirando essas dúvidas que vocês tiverem. Então vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, um abraço a todos.